Fala meus manos, espiritismo dos animes. Hoje é dia de Naruto e vamos falar se o Itachi vai espiar. Já adianto, sim, pode ter certeza que ele vai. Se você ainda não sabe o que é expiação, eu vou resumir. Tem explicação em outros vídeos, mas se você começou por esse, é o seguinte. Expiação é a lei do retorno. Você já deve ter ouvido falar que o mal que você faz volta para você. Quando você causa um mal para o seu semelhante ou para você mesmo, como por exemplo o vício de fumar, o vício de beber, acaba prejudicando o seu perispírito, que é a roupa do espírito. Você acaba gerando um débito com isso. E tu tem que pagar por esse débito. Deus é tão bom com a gente que a lei da semeadura, ela é perfeita. Nós somos livres para plantar, mas a colheita é obrigatória. E o oposto ocorre também. O bem que você faz, sem esperar nada em troca, volta para você. Dito isso, o Itachi ele se encaixa nos dois casos. Tanto por ter gerado um débito espiritual pelo que ele fez com o clã Uchiha, quanto por ter ajudado a parar o jutsu da encarnação impura, que é o que o Kabuto usou para reviver geral na guerra. Em primeiro lugar, tenha em mente o seguinte: a quem muito é dado, a muito é cobrado. Então, se tu tem moral e inteligência elevada e ainda mais uma mediunidade ostensiva, tu tem a obrigação de ajudar a humanidade a crescer. Se o Itachi, com 5 anos de idade, já como Hokage, isso já mostra que ele tinha um certo alto nível evolutivo, no caso intelectual, mais intelectual do que moral propriamente dito. Lembra que perfeição é moral e conhecimento? Então, o mínimo que o Itachi tinha que fazer, o mínimo que ele tinha que ter feito era contribuir para o progresso coletivo, igual o Senkuno do Dr. Stone. Aquele cara, ele é um espírito de nível angélico, com certeza ele está encarnado com a missão de ajudar a coletividade. Mas enfim, o problema é quando o nível evolutivo intelectual não está no mesmo nível que o moral. É muito comum as pessoas se desviarem do caminho usando a sua inteligência para o mal. Hitler é um exemplo disso. O cara tinha uma inteligência muito alta. Em outra encarnação ele foi o César. Só que, como a moral era precária, deu no que deu. Ali, na realidade do anime, o cara tem força, o Itachi tem força e, colocar assim entre aspas, respeito, para promover a paz sem que haja coercitividade, por assim dizer. Além do Hokage, outros ninjas também têm influência de encaminhar as aldeias para o progresso, que de certa forma foi o que aconteceu dos anos de Naruto para o Boruto. A gente vê que a tecnologia chegou às aldeias, mas só que a moral das pessoas de resolverem as coisas com a paz ainda é precário. Os caras ainda são iguais a nós da Terra, tanto os ninjas quanto a gente. Nenhum de nós ainda conhece por completo o que é a fraternidade. Quando o Itachi recebeu o pedido, entre aspas, de exterminar o clã Uchiha, mesmo que o clã estivesse planejando dar um golpe de estado, o Itachi podia ter tido uma atitude diferente. Pelo patriotismo, o Itachi poderia apenas se negar a realizar aquilo e dizer: deixe que o clã ataque, deixa eles atacar a aldeia, é uma escolha deles. Se isso acontecer, aí sim, aí eu ajudo a defender a vila, ao invés de tirar a vida de quase todos os que estavam lá. Afinal, não eram todos que sabiam daquele golpe de Estado ou que concordavam com aquilo. Ou seja, inocentes morreram por causa daquilo. E, para tirar a vida do seu semelhante ou a própria, preciso nem entrar em detalhes que isso é um atentado contra as principais leis de Deus. E uma observação muito importante: existe a possibilidade de aquilo ter acontecido, o massacre do clã Uchiha, por conta de uma expiação coletiva. Pode ser que os Uchihas tinham que passar por uma expiação dolorosa para saldar os débitos das vidas passadas. Tipo os soldados do Hitler que hoje estão encarnados lá na África passando fome. Pode ser que na Guerra Ninja anterior, os que estavam ali encarnados no clã Uchiha foram ninjas cruéis que mataram por prazer e fizeram coisas erradas.
Então, como karma coletivo, geral pode ter aceitado passar por aquilo antes de reencarnar. No plano espiritual, eles podiam ter combinado o seguinte, e é o que geralmente acontece. Olha, a gente fez muita coisa errada na encarnação passada e agora a gente quer pagar por isso, a gente quer saldar esse débito. Então a gente aceita passar por esse genocídio para quitar os débitos que nós contraímos nesse mundo na vida passada. Beleza. Aí olharam para o espírito que seria o Itachi e perguntaram: ó, você pode tanto ser o cara que vai fazer a rapa no clã Uchiha, ou você pode ser um cara que vai ser um influenciador do bem, que vai impedir que isso aconteça. De qualquer forma, sua missão vai ser ajudar a coletividade. No meio do caminho, o que aconteceu? O Itachi acabou escolhendo o genocídio. Claro que teve a participação de gente duas caras, com certeza no meio de tudo aquilo estava cheio de obsessor, espíritos das trevas querendo que isso acontecesse, né? Porque como eu já falei em outro vídeo, os espíritos obsessores ficam aí no ouvido das pessoas que estão com vibração baixa. Vai, fala isso. Vai, faz aquilo. Enfim, o Itachi não sabia de nada disso que eu acabei de falar, sobre o que acontece no plano espiritual, porque quando nós reencarnamos, a gente fica no esquecimento e não lembramos de nada antes de nascer. Porque com o livre-arbítrio, ele tinha que usar a moral dele para evoluir e para fazer escolhas da prática do bem. Mas, quando ele foi ressuscitado na guerra, ele fez exatamente o que ele tinha que ter feito lá atrás, lá no começo. Ele usou o poder dele para impedir que aquele conflito continuasse. E isso foi um bem enorme para a coletividade. E isso fez com que muitas vidas fossem poupadas. E a lei do retorno se aplica novamente. O bem que você faz anula o mal que foi feito. E vamos deixar para falar do segundo Hokage em outro momento, beleza? Porque vai ter muita gente falando que parte disso tinha a participação dele, a culpa dele, dos senhores feudais, da conversa que ele teve com o Tobi, enfim. Da mesma forma que nós contraímos pontos negativos, nós também contraímos pontos positivos, quando o bem é feito sem esperar nada em troca. Por exemplo, o Itachi ele teve misericórdia do Sasuke, sei lá, 2, 3 vezes no decorrer do Naruto, do clássico pro Shippuden. E antes de ir para o plano espiritual, ele meio que se acertou com o irmão mais novo, por assim dizer. Se os dois não tivessem se acertado, se aquele rancor tivesse continuado, principalmente por parte do Sasuke, e a parte do Itachi de não querer uma reconciliação, tentar ter uma vida mais amorosa ao lado do irmão, eles teriam que reencarnar de novo como pessoas próximas, como familiares ou futuros namorado ou namorada, marido e esposa, para aprender a se amar. Porque já que como o vínculo como irmãos não deu certo, então o vínculo como amantes ou pai e filho, esse tipo de coisa, para aprendam a lei da fraternidade de um jeito ou de outro. Sim, a sua mãe, ela provavelmente é alguém que tu pode ter débito por ter feito mal para ela em vidas passadas. Então, agradeça pelos pais que você tem, porque foi você mesmo que escolheu encarnar aí na sua família para aprender a amar seu semelhante que você mesmo pode ter prejudicado em vidas passadas, certo? E, acabei de ter uma ideia de um próximo vídeo. Falei que se o Sasuke e o Itachi não aprendessem a se amar, eles teriam que reencarnar até aprender. Que é o caso do Naruto e o Sasuke, que antes foram o Hashirama, que antes foram o Indra e o Ashura. Acho que era Ashura o nome dele, né? Não lembro ao certo, mas próxima sugestão de vídeo. E também tem o acúmulo de coisas negativas que o Itachi fez durante a Akatsuki. Porque para capturar os Jinchuriki, ele teve que machucar muita gente. Eu acho que ele acumulou muito mais ponto positivo do que negativo, por ter ajudado na Guerra Ninja e ter escolhido amar o Sasuke.
Apesar de ter guiado o moleque pro lado negro da força, isso gerou expiação, isso gerou débito. Então, o que é mais provável que vai acontecer? O karma do Itachi cair de 0 a 10. Era para ser 10 por ter cometido crime de homicídio, corrupção de menor, vilipêndio, maus tratos contra os animais marinhos e cobra no cio, enfim. Vamos por aí nota 10. Mas, com as coisas boas que ele fez, isso pode cair para 5 ou talvez 3, até porque ele tem um nível evolutivo alto para usar a inteligência dele para o bem. Então, encarnar vai ter uma dificuldade tipo vai nascer como cadeirante ou vai nascer por ter usado o Sharingan para muita coisa ruim, esse tipo de coisa. Ele até pode ter uma vida confortável, vai fazer caridade, mas não vai ser assim, pode não ser assim tão simples. Quem determina pode ser ele mesmo, pode pedir para passar por aquilo, ou aquilo pode ser imposto por Deus. Assim como toda e qualquer uma das nossas dificuldades. Na Terra, não tem mais como ele encarnar. A Terra, mais ou menos em 2057, ali 2060, vai começar o nosso estágio de regeneração. Nós vamos sair do estágio de expiação e provas, e quem não estiver nesse nível vibracional, quem não estiver sabendo vibrar o amor, a fraternidade, vai para mundos piores do que a Terra. Tem muita coisa na politicagem do Naruto que é parecida com a nossa. Já devo ter mencionado isso em outro vídeo, no vídeo do Shumatsu, se não me engano. Shumatsu no Valkyrie. Ali na aldeia da Folha, os que estavam no comando administrativo, judiciário e executivo é quase igual ao nosso. O Danzo, ele seria um desses espíritos das trevas que está encarnado no meio político para fazer o mal, que ia estar metido em escândalo de corrupção e não ia ser preso, sabe? Aquele tipo de político que rouba, faz coisa errada e nada acontece com ele. Então, o Hokage atual do Brasil e o Hokage que foi o antepenúltimo são dois espíritos de baixíssima evolução moral. E muitos de nós ficam idolatrando e brigando por eles. Se você acha que armar a população está de acordo com o que Jesus ensinou, e se você acha que roubar, mas fazer está de acordo com a lei da caridade e do amor, cara, tu seria um seguidor do Danzo. E essa frequência é a mesma vibração dos espíritos do governo oculto, que visam o atraso da humanidade. E luz, cara, só visa o progresso. Beleza? Meus manos, não se esqueçam de, na hora de rezar, antes de dormir, pede para o seu anjo da guarda levar você onde tu pode ser útil para ajudar na caridade, onde você possa estudar. Fala para ele te dar conselhos sobre o que você mais está precisando, para que você possa melhorar, e pede para ele e para Deus também a oportunidade de poder se lembrar do que aconteceu no sonho, para que isso se torne um hábito e mais ou menos dentro de uma semana, assim que você acordar, você começar a se recordar. Beleza, meus manos? Muito obrigado, nos vemos em Sirius.